Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Segundo item no primeiro tópico. Uma igreja verdadeira deve ser habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por ele. Afinal, o Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no trabalho de convencer o pecador. É o Espírito Santo quem convence o ser humano do pecado, já que por si mesmo o ser humano não consegue admitir que ele é um pecador. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que Deus abriu o coração de Lídia, aquela vendedora de púrpura, em Atos 16,14, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo trazendo o convencimento para a salvação. Portanto, estar habitada pelo Espírito não é simplesmente que aquela igreja tenha manifestações de dons espirituais. É muito mais do que isso. Terceiro item. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Dá certeza àquela pessoa: você agora está salvo, você está perdoado. Você agora não é mais um pecador perdido. É o Espírito Santo que dá essa certeza à pessoa. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. O fracasso na vida espiritual não está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Esse andar tem o sentido de viver. Viver dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, é que habita o crente e o capacita a exercer a obra da salvação. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante, ela perde a sua essência. Portanto, se queremos ter uma igreja viva, eficaz, que realmente leve Cristo ao mundo, nós precisamos do mover do Espírito Santo naquela igreja. Segundo tópico, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, ou seja, em relação ao local e ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Neste aspecto, a igreja existe localmente. Ou seja, estamos falando aqui daquilo da igreja que se pode ver. Vamos fazer uma comparação? O iceberg, o bloco de gelo que se desprende das calotas polares e fica flutuando pelo oceano. Apenas 1/6 dele é visível acima da água. Outros 5/6, ou seja, muito mais, estão debaixo d'água. Existe uma parte visível e outra parte invisível para quem está na linha da água. Assim também a igreja. A igreja, ela pode ser visível e invisível. O que é o visível? É aquilo que nós podemos interagir fisicamente, é o prédio daquela igreja. Seja um salão de reuniões humilde, seja um templo muito luxuoso, as suas instalações físicas, a sua placa, o seu CNPJ, que é necessário, no caso das entidades evangélicas, precisam ter toda essa documentação, toda essa burocracia. Isso é a parte visível da igreja. Mas também existe a parte invisível da igreja. Assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto, por exemplo. Aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, escreve Pedro. Nesses textos vemos as escrituras se referindo à eclésia, à comunidade de crentes, situada em diferentes locais. Há pessoas que dizem: mas naquele tempo da igreja primitiva não tinha placa de igreja, não tinha CNPJ. Claro que não tinha. As entidades religiosas não faziam uso dessas coisas. Isso não fazia parte do regramento das entidades religiosas naquela época. Sequer existia RG, CPF.
Então, é uma falácia do anacronismo, quando a pessoa diz que não aceita hoje uma igreja ter placa, ter CNPJ, ter um templo visível, porque as igrejas daquela época não tinham. É bom a gente lembrar que o Novo Testamento ele abrange um período de menos de 100 anos. O cristianismo estava nascendo num contexto totalmente diferente do nosso. Há 2000 anos atrás, num contexto numa sociedade oriental, bem diferente da nossa. Então, seria meio absurdo a gente esperar que os cristãos daquela época tivessem templos iguais aos de hoje, tivessem placas as identificando, tivessem um CNPJ. Isso daí seria um tremendo anacronismo, porque tais coisas não existiam na sociedade daquela época. No entanto, a igreja tinha sua parte visível, ou seja, os crentes eles se reuniam às vezes nas suas casas, às vezes nos templos, às vezes em algum salão de reuniões emprestado, mas eles tinham os seus locais de reunião, sim, e essa era a parte visível da igreja. Segundo item do segundo tópico, as particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas de Paulo, Pedro, Tiago e João, as cartas pastorais, observamos que essas igrejas locais tinham suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. Basta a gente comparar as cartas de Paulo aos Coríntios, com as que ele escreveu aos Tessalonicenses, com as que ele escreveu aos Filipenses, aos Colossenses, e nós vemos que as chamadas de atenção que Paulo deu àquelas igrejas eram diferentes uma da outra. De igual modo, as virtudes dessas igrejas eram diferentes. Outro exemplo de como as igrejas eram diferentes uma da outra são as cartas do Apocalipse às 7 igrejas da Ásia. As repreensões são diferentes, os elogios também são diferentes. Por outro lado, embora estivessem todas essas igrejas sob a supervisão dos apóstolos, observamos que elas eram autônomas umas em relação às outras. Assim, elas possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Isso derruba aquela ideia de algumas pessoas de que tinha que existir apenas uma denominação evangélica, placa tal, nome tal, CNPJ tal, e todos os evangélicos se abrigarem debaixo daquela bandeira, daquela denominação. Justamente o que fortalece o cristianismo é a sua autonomia das igrejas, ou seja, uma acaba sendo independente em relação à outra. Terceiro item do segundo tópico, universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal, ou seja, todos os crentes espalhados ao redor do mundo, nas diversas denominações cristãs, eles formam um só corpo, invisível, unidos pelo Espírito Santo. Somos conscientes da existência da igreja local, pois fazemos parte dela. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico e físico. Mas quando estamos unidos no Espírito Santo, nós podemos sentir o pulsar dos nossos irmãos em Cristo, espalhados pelos 4 cantos do mundo. Podemos, através da frequência do Espírito Santo, sentir um pouco de cada um deles, sentir um pouco de suas dores, de seus sofrimentos, de suas alegrias. Sim, quando nós estamos realmente ligados na frequência do Espírito Santo, nós temos uma amplitude, um sentimento que ultrapassa a nossa igreja local. Assim, a Igreja Universal é invisível, é formada por todos os cristãos regenerados, que estão em todos os lugares, e também por aqueles que já estão na glória, a igreja que está nos céus. Portanto, não se limita apenas à dimensão terrena. Aqui é importante diferenciar a igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode existir várias denominações evangélicas cristãs. Contudo, há somente uma igreja. A igreja é divina, as denominações são humanas. São uma forma de organização. Afinal, não seria muito produtivo ter apenas um templo numa cidade que abrigasse todos os cristãos daquela cidade. Imaginemos uma cidade, uma megalópole, uma metrópole, como São Paulo, Rio de Janeiro. Como colocar todos os crentes daquela cidade num só salão, num só ambiente? Isso é impossível. Mas quando dividimos essas reuniões cristãs
em vários locais espalhados pela cidade, nós temos um organismo que se espalha por uma grande massa territorial, por um grande espaço geográfico. E justamente essa autonomia, essa ausência de concentração num só lugar, é que é a força da igreja. Porque isso dá para a igreja capilaridade. O que é isso? A capacidade de ocupar espaços que ela não poderia ocupar se fosse apenas uma grande igreja. As pequenas igrejas, as pequenas denominações, os ministérios que estão nascendo, eles têm uma amplitude, uma capacidade de penetrar em locais onde, às vezes, os grandes ministérios não conseguem. Dessa forma, a igreja vai onde ninguém mais tinha ido. Lugares onde sequer o Estado, o governo, a prefeitura consegue chegar, a igreja consegue, através da sua dimensão universal e invisível. A igreja, portanto, como falamos, é divina. As denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma denominação, como Assembleia de Deus, a Primeira Igreja Batista e tantas outras, elas podem um dia vir a fechar as portas, claro. Deus não tem compromisso com a denominação XYZ, ele tem compromisso com a sua palavra. As denominações podem desaparecer, sim, mas a igreja é indestrutível. Ela vai continuar existindo. Pode sair amanhã ou depois o nome Assembleia de Deus e vir um outro nome, vir uma outra denominação que vai dar prosseguimento àquela obra. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Façamos essa ressalva. Há grupos que se autodenominam igrejas, porém são sinagoga de Satanás. Por quê? Porque não obedecem os requisitos que já falamos. São denominações que não são pautadas na palavra de Deus. Elas se baseiam, às vezes, nas visões e revelações de seus líderes, outras vezes se baseiam em outros livros que não a palavra de Deus, para ter como regra de fé e prática. Entretanto, o que fará que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. O terceiro tópico nos fala sobre a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é una. Isso significa que ela é indivisível, ela é um só corpo. Mas esse corpo não está localmente em apenas um lugar. Ele está espalhado por todo o mundo. Parece um pouco estranho de nós pensarmos mais um ser vivo que está espalhado no mundo inteiro. Porém, quando nós olhamos para a natureza, nós podemos entender melhor isso. Imagine, por exemplo, um formigueiro. Ali não é apenas uma colônia de milhões de formigas. Todos aqueles milhões de formigas formam um só organismo que se espalha por um local muito amplo, às vezes podendo abranger quilômetros quadrados a mais. Também um outro exemplo são os fungos e cogumelos. Existem alguns que se espalham por dezenas de quilômetros quadrados. Um único ser vivo da espécie fungo, ele pode se espalhar por uma área territorial gigantesca, mas ainda assim ele continua sendo um só organismo. Assim também a igreja. A igreja, ela é una e indivisível. Na analogia onde compara a igreja com o corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida porque não pode haver divisão no corpo. Você não pode ter dois corpos juntados em um só. Temos que lembrar as palavras de Jesus em Mateus capítulo 12, versículos 25. Um reino dividido não subsistirá. Temos que lembrar as palavras de Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 25. Um reino dividido não subsistirá. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Ele incentiva as pessoas a dividirem-se entre si na igreja, pelos menores motivos. Às vezes não precisa ser por muita coisa não. Às vezes um uso, um costume, uma doutrina, alguma coisa bem pequena pode dar origem a grandes divisões. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências, os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja local. O segundo item fala da unidade da igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo, a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa.
Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja, que como corpo de Cristo em sua forma coletiva deve zelar pela unidade. E da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Então não é uma atribuição somente do líder, do pastor, manter a unidade no rebanho. Cada crente deve estar preocupado. Será que minha igreja não está unida o suficiente? Será que a desunião, as panelinhas, os grupinhos, será que isso está tomando conta da minha igreja local? E trabalhar para que isso não ocorra. O terceiro item nos fala sobre diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, mas não existe desunião entre eles. Por quê? Porque eles têm uma mesma essência, eles têm a mesma substância, um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes. Temos temperamentos distintos, maneiras diferentes de fazer as coisas, mas mesmo assim somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. Sempre teremos diferenças entre os crentes. O que temos que saber é superar essas diferenças para, unidos, fazermos a obra de Deus. Unidos, os esforços de cada um, as maneiras diferentes de cada um agir, de cada um trabalhar na obra do Mestre, de maneira que, somando esses esforços, nós possamos ter o mesmo propósito. Chegamos então à conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. E vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local quanto universalmente. Ela não está limitada nem pelo tempo nem pelo espaço. A igreja existe para a eternidade. Podemos concluir mais alguma coisa dizendo que a igreja é um organismo, mas todo organismo tem organização. Desde a menor bactéria, o menor protozoário, eles têm uma organização interna, que, claro, não é uma organização complexa como de um ser humano, com seus diversos sistemas, tipos de células, tecidos, funções diferenciadas, mas ainda assim existe uma organização. Nenhum organismo vivo deixa de ter organização. Portanto, quando algumas pessoas vêm querer dizer que a igreja está institucionalizada e por isso não concordam com ela, na realidade, eles estão querendo dizer que querem uma igreja desorganizada, uma igreja sem organização. Mas como? Como a igreja pode ser desorganizada, sem organização, se ela é um organismo? Todo organismo tem organização. Com isso, chegamos ao final do resumo da nossa terceira lição, revista CPAD, deste primeiro trimestre do ano de 2024. E na sua escola bíblica dominical, com certeza você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo.